venha tirar a sua atenção nesse momento. Eu separei essa semana e Deus falou algo muito ao meu coração. E é isso que eu quero ministrar aos irmãos hoje. Mas antes de eu ministrar aos irmãos, eu quero dar alguns recados para os irmãos também. Nós pedimos alguns alimentos que os irmãos trouxessem à igreja, e esses alimentos que nós trouxemos para a igreja foi uma quantidade muito grande. Então, por enquanto, você não precisa mais trazer nenhum alimento. Quando nós tivermos alguma necessidade novamente, nós vamos entrar em contato com você. Eu gostaria de reforçar com os irmãos, nós que estamos aí nesse período de pandemia, nós não estamos ainda nos reunindo no prédio da igreja, porém com todos os cuidados necessários e com uma quantidade reduzida, nós temos nos reunidos através das nossas células. Então você que faz parte de uma célula, não fique de fora. Entenda a importância de participar junto com a família de Deus através da sua célula. Caso você não pode ir na sua célula naquele dia da semana, vá na célula de outro líder, vá em outro discipulado, vá na célula de jovens, vá na célula de família. O que nós não podemos ficar é sem o alimento necessário. Eu quero contar muito, irmão, com seu esforço nisso. Você que for para a célula, de preferência vá de máscara. Quando chegar lá, tome os cuidados com álcool e gel, e é os cuidados que nós temos tomado também. Eu gostaria de reforçar com os irmãos que essa semana nós devemos iniciar a campanha dos jovens, que é Mantendo a Chama Acesa. E eu gostaria que você procurasse o pastor Cícero, ou Humberto, ou Bruno, que eles vão dar mais detalhes para você. Por isso, procure eles, que eles vão dar os detalhes da campanha. Você que é membro aqui da nossa igreja, a Igreja Batista Água Viva em Camaragibe, você que é membro dessa igreja, eu quero lembrar você que você pode trazer a sua oferta ou o seu dízimo aqui no prédio da igreja. Eu não quero, irmão, que você se esqueça da importância, inclusive de momentos como esse, de você ser participante de forma generosa a que possamos ajudar a nossa igreja também. Nós contamos muito com a sua ajuda, irmãos. Eu acredito que a maioria de vocês tem acompanhado os noticiários em todo o Brasil, os noticiários aqui do nosso estado do Pernambuco. Nós estamos passando por essa pandemia e temos chegado a quase 3.000 pessoas que morreram devido a essa pandemia. E nós temos chamado a igreja, clamado a igreja a se levantar em oração. E eu creio, irmãos, que você que está na sua casa tem nos acompanhado nisso. Mas eu quero separar esse momento especial para que possamos orar por essas pessoas que estão internadas em hospitais, orar pelos familiares que perderam entes queridos. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos para que você ore comigo nesse momento também. Feche seus olhos, irmãos. Ore comigo em nome de Jesus. Pai, nós oramos ao Senhor nessa noite. Nós oramos por essas pessoas que hoje estão internadas em hospitais. Pedimos, ó Deus, que o Senhor vá com a tua mão poderosa, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, toque em cada uma delas, trazendo cura, trazendo restauração. E nós oramos, Deus, nós oramos para que o Senhor faça um milagre. Nós oramos ao Senhor porque cremos. Oramos ao Senhor porque temos certeza que o Senhor pode fazer algo. E ao Senhor, Deus, é tudo que temos nesse momento. Nesse momento, Pai, eu oro pelas pessoas que perderam entes queridos, familiares, amigos, que essas pessoas sejam consoladas pelo Senhor, que elas encontrem no Senhor a paz necessária nesse momento difícil. Nós oramos pelas pessoas que hoje estão na linha de frente, médicos, enfermeiros e todas as outras profissões que não podem parar. Senhor, ajude essas pessoas, guarde a saúde, guarde a família de cada uma delas. E nós oramos pela nossa igreja, pelos nossos membros, pelas pessoas que têm acompanhado essa live. Guarde a cada um, Senhor. Preserve a saúde. Que o Senhor nos guarde com a sua mão poderosa, Deus. E nós te pedimos isso, no nome do teu Filho Jesus. Amém? E amém. Glória a Deus. Hoje, irmãos, como eu falei, Deus colocou uma palavra no meu coração. E eu quero que essa palavra que vai ser ministrada hoje encha também o seu coração de fé
de esperança e de confiança no Deus a quem nós servimos. A palavra que eu quero ministrar para você hoje, ela está lá no Evangelho de João, no capítulo de número 11. Você que está acompanhando aí online, você pode acompanhar direto da live agora. Nós preparamos um programa, a Aline tem dirigido essa parte aí de filmagem e você pode acompanhar online. Nós vamos ler o Evangelho de João no capítulo de número 11, no versículo de número 1 em diante. Evangelho de João, capítulo 11, do 1 em diante. E diz assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, é a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro, dizendo a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. E disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus o procuravam para apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça. Nele não há luz. Verso de número 11. Isso dizia, e depois lhes acrescentou: O nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. E disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falava a respeito da morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus disse claramente a Lázaro: morreu, e por vossa causa me alegro, que de lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Verso de número 16, continue acompanhando comigo, irmão, diz assim: Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós, e morramos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a 15 estádios perto de Jerusalém. Muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro, porém Maria ficou sentada em casa. E disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, te concederá. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. E disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Até aqui por enquanto, irmãos. Você que está aí na sua casa, eu quero convidar você a fechar os seus olhos comigo mais uma vez. Nós vamos orar ao Senhor. Peça para que Ele fale com você nessa noite, para que Ele toque o seu coração e que pela palavra de Deus você seja edificado. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e pedimos, Senhor, fale conosco, nos abençoe pela sua palavra, que sejamos nós, por ela, alimentados, edificados e transformados. Encha o nosso coração com uma fé poderosa nesses dias. Traga ao nosso coração a tranquilidade, a certeza de que o Senhor é o Emanuel, o Deus conosco, aquele que não nos abandona
em momento algum. Nos fortaleça com essa palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém? E amém. Eu quero falar sobre o que nós aprendemos com o milagre, sobre a pedagogia do milagre. Nesse texto a qual nós lemos, fala a respeito de Lázaro, o amigo de Jesus. E não apenas Lázaro, mas Maria e Marta, a quem Jesus também amava. E esses a quem Jesus amava, Marta e Maria mandam um recado. Lázaro está muito doente, ele já está à morte, ele vai morrer. E Jesus diz que essa enfermidade não é para a morte. E Jesus espera 2 dias para chegar até aquele lugar. Quando Jesus chega, Lázaro já estava morto e já tinha sido enterrado e já era morto de 4 dias. Mas o Senhor Jesus vai e leva um ensinamento àquela família, aos judeus daquela região e também para nós nos dias de hoje. O que nós aprendemos com isso aqui, irmãos? Esse texto a qual nós lemos, ele é um dos últimos milagres públicos de Jesus. Logo depois disso, Jesus ele é pego para ser crucificado, morto e depois ele vem ressurreto. Esse é um dos últimos milagres que Jesus faz publicamente. É a ressurreição de Lázaro, o seu amigo. Quando nós olhamos essa situação, a gente consegue ver lições importantes. A primeira lição é que esses problemas, essas crises são totalmente inevitáveis. Há coisas, irmãos, em nossas vidas que nós não podemos evitar. Problemas vão chegar em nossas vidas, situações difíceis, situações onde nós não temos o controle. Essas situações chegam em nossas vidas também. Nós percebemos também nesse texto que, às vezes, a situação que já está em crise, muitas vezes ela pode até mesmo piorar. Marta e Maria enviam um homem mandando um recado, chamando para que Jesus viesse, para que Jesus operasse o milagre lá na vida de Lázaro, para que Lázaro fosse curado. Mas naquela situação e naquele momento específico, a situação se piorou ainda mais, até a morte do próprio Lázaro. Às vezes, nós temos orado pelo nosso casamento, orado pela nossa família, e a situação a qual nós temos visto é a situação piorando a cada dia. Às vezes você tem orado pelo seu filho, às vezes você tem orado pelo seu cônjuge, às vezes você tem orado por uma porta de emprego, e o que nos parece é que a situação vai se tornando ainda mais difícil do que já era. Mas o que nós não podemos fazer é perder a fé no nosso Senhor. Essas crises que vêm até nós, essas crises que acometem em nossas vidas, muitas vezes enchem o nosso coração de angústia, de tristeza. Imagine o coração de Marta e Maria ao verem o seu irmão doente, a morte, na situação totalmente deplorável, e a qualquer momento ele podia morrer. A angústia no coração de Marta e Maria e a expectativa. A que horas Jesus vai chegar? Em que momento o Senhor chegará à nossa aldeia para orar pelo nosso irmão? Como, irmãos, a gente consegue conciliar o amor de Deus com o sofrimento? Muitas pessoas nos dias a qual nós estamos vivendo agora, falam, cadê o Senhor nesse momento? Por que o Senhor está permitindo acontecer uma situação como essa? Por que nós estamos vivendo dias como esse? Ou muito antes disso, você passando por situações e as pessoas se aproximam de você e falam, mas você, como um servo de Deus, você, como um crente, passando por uma situação como essa, e como nós respondemos essa situação? Como nós vamos conciliar o amor de Deus com o sofrimento? Eu quero ler novamente o versículo de número 3 com você. Lá do Evangelho de João, no capítulo de número 11, no verso de número 3, que diz assim: Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E o versículo de número 5 também diz assim, Ora,
Amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. O Senhor amava Lázaro. Lázaro era o amigo de Jesus. Mas não apenas Lázaro. O Senhor amava toda aquela família. Quando o Senhor ia para Betânia, é aquela casa a qual o Senhor ficava. Uma família amada pelo Senhor. Essa família, mesmo sendo amiga do Senhor, mesmo sendo uma família próxima ao Senhor, mesmo sendo uma família que hospedava o Senhor em sua casa, ainda assim, os intempéries da vida podem acontecer conosco. Lázaro, mesmo sendo amigo de Jesus, ficou doente. Nós, mesmo hospedando o Senhor em nossa casa, mesmo nós declaramos, eu e minha casa servimos ao Senhor, mesmo nós hospedando o Senhor em nossas casas, trazendo células em nossas casas, orando em nossos lares, ainda assim estamos propensos a passar por dias difíceis, a passar por dificuldades, porque mesmo sendo amigos de Jesus, ainda que nessa vida passaremos por dias difíceis. Nós temos que entender que isso não mostra que o Senhor não nos ama. Temos que aprender a conciliar. O amor de Deus é uma certeza que mesmo assim aquela família sabia. O recado enviado a Jesus foi: Senhor, está doente aquele a quem amas. Mesmo sabendo que Lázaro era amado pelo Senhor, ainda assim, Lázaro passou por dias difíceis e ficou doente. E não apenas isso, as suas irmãs sofrem por ver o seu irmão doente, sofrem à espera de Jesus, sofrem a morte do seu irmão. E além disso, Marta e Maria, nessa hora difícil, elas mostram o que é conciliar esse momento, o amor de Deus e o sofrimento, porque elas sabiam a quem recorrer. Eu pergunto para você, nesses dias, a quem você tem recorrido? A quem você tem buscado? Será que a solução dos seus problemas estão lá na televisão e esperando que alguém venha com alguma solução? A quem nós clamamos, a quem nós buscamos e de quem nós esperamos continua sendo o Senhor. Marta e Maria, na hora difícil da vida delas, elas recorreram ao Senhor. Nessa hora difícil, a qual nós passamos hoje, na hora difícil, a qual você passa na sua casa, junto à sua família, a hora difícil, a qual você passa no seu relacionamento, essa hora você precisa saber a quem recorrer. A quem eu recorro em horas como essa? Na hora da maior dificuldade, Marta e Maria falam: a quem nós recorreremos? O nosso irmão está muito doente. Nenhum médico mais vai poder solucionar isso. Mas elas sabiam que há alguém que está acima de todos os médicos. E esse alguém é o Senhor Jesus. E elas enviam um recado dizendo: Senhor, está doente aquele a quem amas. Por quê? Elas souberam buscar não apenas a pessoa certa, mas elas souberam buscar na base certa. Elas não buscaram dizendo: Senhor, está doente aquele que te ama. Porque Lázaro, sendo amigo de Jesus, ele não era apenas amado por Jesus, mas ele também amava Jesus. E o que as irmãs de Lázaro dizem a Jesus não é: Senhor, está doente aquele que te ama. Mas não é isso que elas dizem. Senhor, aquele a quem tu amas está doente. A nossa oração nesses dias precisa ser exatamente essa. Senhor, está doente aquele a quem tu amas. Senhor, está no hospital aquele a quem tu amas. Senhor, está com câncer aquele a quem tu amas. Senhor, estão quase se divorciando aqueles a quem tu amas. Senhor, está desempregado e passando dificuldades financeiras aquele a quem
tu amas. A nossa oração deve ser baseada na forma certa, que é o amor do Senhor por nós. O nosso amor, irmãos, ele existe pelo Senhor. Mas o nosso amor é falho. O nosso amor é fraco. O nosso amor é aquele que muitas vezes coloca o Senhor em segundo plano. O nosso amor é aquele amor que qualquer outra coisa que muitas vezes vem até nós deixamos o Senhor de lado para abraçar outras coisas. Nós amamos o Senhor, mas muitas vezes gastamos tempo demais com outras coisas e não com aquele a quem nós amamos. Mas saiba, o amor do Senhor não é igual ao nosso amor por Ele. O amor dele por nós é o amor perfeito, o amor a quem nós temos confiança, o amor do qual nós podemos ter a certeza de que não falha jamais. Assim conciliamos, irmãos, o sofrimento com o amor de Deus. O sofrimento não anula o amor do Senhor por nós. É em momentos como esse que também aprendemos. Em momentos como esse é que nós oramos, Senhor, estão precisando aquele a quem tu amas. Essa deve ser a sua oração quando ora por alguém. Senhor, precisa de ajuda urgente o meu irmão a quem tu amas. Opera sobre o lar, opera sobre o cônjuge, opera nesse casamento, porque esses são aqueles a quem tu amas. Além disso, irmãos, os judeus, eles não conseguiam conciliar isso, como o mundo hoje também não consegue entender. No versículo de número 37, lá do Evangelho de João 11, os judeus, eles dizem a seguinte frase. Dizem assim: mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos do cego fazer com que esse não morresse? Ou, se ele realmente amasse Lázaro, ele teria curado Lázaro. Porque se ele curou o cego, por que ele não curou Lázaro? Às vezes, nós objetamos a mesma coisa. Às vezes, nós nos colocamos nesse paradoxo, falar, por que o Senhor não fez? Por que o Senhor faz ou deixa de fazer? Muitas coisas nós não entendemos, irmãos. Mas muitas coisas precisamos entender, que é o amor do Senhor por nós. Aqueles judeus não entendiam por que o Senhor não fez. Porque antes disso, o Senhor já tinha operado milagres à distância. Quando ele vai e cura o filho do oficial do rei, à distância fala, vai, o teu filho está curado. O Senhor poderia ter curado Lázaro também à distância. Mas o Senhor queria mostrar e revelar a sua glória, o seu poder e a sua grandeza para toda aquela multidão reunida naquele lugar. Porque os dias do Senhor já estavam se aproximando. E os seus dias se aproximando, ele queria mostrar o tamanho da sua grandeza. Ele queria revelar a sua divindade também àquele povo. O que nós aprendemos, irmãos, a conciliar entre o amor e o sofrimento é que nós não estamos imunes. Você que está ouvindo essa live hoje, meu irmão, você também não está imune. Nós oramos ao Senhor para que nos guarde, para que nos proteja. Sim, Ele pode nos proteger, Ele pode nos operar, mas isso não significa que nós não passaremos por sofrimento. Aquele que diz para você, sua vida nunca vai ter problema. Aquele que fala, sua vida só vai ser maravilhas, bênçãos e prosperidade. Essas pessoas mentem para você. Nós passaremos sim por dias maus, por dias difíceis. Nós passaremos por problemas. Os discípulos de Jesus, os 12, todos morreram. Todos foram assassinados, com exceção de João. João, ele teve uma morte natural. Ele foi enviado para uma ilha prisão e lá ele morreu com uma idade avançada. Judas se enforcou e todos os outros foram assassinados. Tiveram as suas cabeças degoladas. Eles se entregaram por amor a Cristo. Nós, irmãos, sofreremos também.
O que o Senhor nos promete é a sua presença conosco. Essa é a certeza que nós temos. Podemos passar por momentos difíceis, podemos passar por dias difíceis, mas a certeza que nós temos é que em todos esses dias o Senhor estará conosco. Deixa a sua Bíblia aberta, mas você que está na live pode acompanhar conosco. Vai lá em Mateus, no capítulo de número 28. Mateus 28. Lá no finalzinho. Lá no versículo 20, o Senhor atesta essa promessa para nós também, dizendo assim: ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor nos enviou o Espírito Santo que disse, Ele estará com você e em você. Apesar do sofrimento, temos que nos lembrar da presença do Senhor conosco. Que mesmo em meio à dificuldade, que mesmo em meio ao sofrimento, que mesmo em meio à dor e à angústia, o Senhor está ao nosso lado. Muitas coisas não vamos entender, mas isso precisamos entender, que o Senhor está conosco. Então, precisamos entender e conciliar o amor e o sofrimento. E além de conciliar o amor e o sofrimento, precisamos conciliar a nossa necessidade com a demora de Deus. Lá no Evangelho de João, no capítulo de número 11, a qual nós lemos, diz no versículo de número 6... Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias no lugar de onde estava. Irmãos, você entende que demorou 1 dia para o mensageiro chegar até Jesus? Jesus demorou mais 2 dias onde estava, e depois Jesus gasta mais 1 dia para chegar onde Lázaro está. Nisso forma os 4 dias. Lá Jesus demora 2 dias. O recado que Jesus recebeu no versículo de número 3 diz que está enfermo aquele a quem amas. Essa é a necessidade de Lázaro, essa é a necessidade de Marta e essa é a necessidade de Maria. E como, irmãos, eu consigo conciliar a minha necessidade com a demora de Deus? Nesse momento, o Senhor envia um recado. Lá no versículo de número 4, o recado que Jesus manda é o seguinte: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Então, quando chega lá o mensageiro e diz assim: Jesus, está enfermo aquele a quem tu amas. E Jesus manda um recado para aquele homem. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Quando aquele homem tinha saído para levar o recado até Jesus, Lázaro já tinha morrido. Quando o recado chega em Jesus, Lázaro já está morto. E Jesus diz o quê? A enfermidade não é para a morte. Quando o mensageiro volta, ele volta com aquela alegria, com aquela felicidade e diz lá para as irmãs: olha, Jesus deu um recado e Jesus disse o seguinte: essa enfermidade não é para a morte. E as irmãs dizem: nós enterramos ele ontem. Como lidar com essa situação? Como lidar com a minha necessidade? E como lidar com a demora de Deus? O que ela muito provavelmente ficava esperando, antes da morte, obviamente. Será que Jesus vem mesmo? Será que o Senhor vai se apressar? Será que o Senhor realmente nos ama? E às vezes esses pensamentos chegam até nós. Nós duvidamos do amor do nosso Senhor.
Será que o Senhor me ama e eu passo por uma situação? Será que o Senhor me ama e eu passando por essas necessidades? E chega agora o recado, o bendito recado. Essa enfermidade não é para a morte. E nesse momento, ela fica entre a fé e a lógica. A lógica, aquilo que ela vê, aquilo que os olhos dela atestam, aquilo que ela acabou de presenciar, que é colocando o seu irmão num túmulo. Mas a palavra chegou até ela. A enfermidade não é para a morte. Ela fica entre a lógica e a fé. E essa, muitas vezes, realmente parece que o Senhor está demorando, irmãos. Será que quando o Senhor vai nos amparar? Nós já estamos passando por necessidades há tempo. Quando o Senhor vai intervir na minha situação? Quando o Senhor vai intervir na situação dos meus filhos? Quando o Senhor vai intervir na situação dos meus pais? Quando o Senhor vai intervir na situação desse casamento? E nós tentamos conciliar a minha necessidade com a demora do Senhor, ou a aparente demora do Senhor. Tem coisas, irmãos, que nós queremos controlar. Porque perder o controle é talvez uma das coisas mais difíceis. E essas coisas fogem do nosso controle. O tempo foge do nosso controle. E o nosso Deus não está debaixo do nosso controle. Momento como esse, o Senhor aparentemente está atrasado. O Senhor aparentemente chega lá no quarto dia e atrasado aos olhos delas. Por quê? Nós temos que conciliar e aprender a conciliar o nosso tempo com o tempo de Deus. O que nós queremos é agora, é hoje. Quando eu estalar o meu dedo, Deus precisa fazer. Saiba que o Senhor não é o seu servo, mas nós somos o servo dele. O Senhor não trabalha no meu relógio e não trabalha no meu tempo, mas o Senhor trabalha no seu próprio tempo e o Senhor trabalha no seu próprio momento, mesmo que esse momento aos meus olhos não parecem ser o melhor momento, mas o melhor momento é o momento que ele age. Marta, no versículo de número 21, ela diz o seguinte para o Senhor. A primeira irmã, a Marta, ela diz o seguinte para o Senhor. Disse, pois, Marta a Jesus, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Ou, se você tivesse chegado antes. Ou, se você tivesse chegado no meu tempo, Marta diz, ele não teria morrido. E Maria, lá no versículo de número 32, agora a outra irmã, ela diz o seguinte: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. O que essas irmãs estão bradando lá? Senhor, é claro, é óbvio, é nítido que o Senhor está atrasado. O Senhor não chegou no tempo que precisava. O Senhor não percebeu que se o Senhor tivesse chegado antes, Marta diz, meu irmão não teria morrido. Maria diz, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Mas saiba que o tempo de Marta, que o tempo de Maria, não é o tempo do Senhor. O meu tempo, o seu tempo, aquilo que queremos, da forma que queremos, do jeito que desejamos, nem sempre será como queremos.
Às vezes o Senhor age no tempo que oramos, no tempo que pedimos, no tempo que precisamos, no tempo que pedimos para o Senhor agir. Às vezes o Senhor vai agir assim, mas não porque você quis, mas não porque você exigiu e porque você pediu, mas porque esse era o tempo do Senhor. E Ele agirá no devido momento. Ele mudará a situação no seu devido momento. O que nós fazemos nesse meio tempo, enquanto eu acho que o meu tempo está atrasado? O que aconteceu que ainda não chegou o tempo de Deus? Enquanto não chegou o tempo de Deus, eu espero. Enquanto não chegou o tempo de Deus, eu creio. Enquanto não chegou o tempo de Deus, eu confio. Porque o Senhor disse, lá no versículo de número 25, ainda estamos no Evangelho de João 11, ele disse, eu sou a ressurreição. É isso que ele atesta àquelas irmãs. Eu, em qualquer momento que eu chegar aqui, eu mudo e transformo a situação. Porque, irmãos, irmãs, Ele sabe a hora certa de agir. Muitas vezes nós oramos e pedimos coisas ao Senhor e talvez aquelas coisas não chegam. Sejam bens materiais, sejam situações e milagres que pedimos ao Senhor. Porque muitas vezes pedimos coisas ao Senhor e o Senhor ainda diz, não é o seu tempo. Não é tempo para você. E isso, irmãos, não pode fazer com que nós venhamos perder a nossa confiança naquele que tudo sabe, naquele que é o onisciente, naquele que conhece todas as coisas. Você não conhece tudo, irmão. Você conhece muito pouco. Mas o nosso Senhor, antes que a palavra chegou na sua língua, Ele já conhece. Ele é o Deus, o onisciente, o Todo-Poderoso. E a nossa confiança precisa estar exatamente nisso. Tanto Marta quanto Maria, elas criam em categorias de tempo, mas não na categoria de tempo necessário. Elas criam que o Senhor poderia ter feito, ou que o Senhor poderá fazer, mas nós devemos crer no que o Senhor fará. Essa é a nossa fé. Eu não oro, Senhor, eu peço que o Senhor fará não. Senhor, eu oro para que o Senhor faça. Senhor, é nesse momento que eu peço. Eu oro para o hoje, eu oro para o agora, eu oro para esse momento. A hora em que Deus vai agir, eu não sei. Mas eu oro para o hoje, para o agora. Lá no versículo a qual nós lemos, no versículo de número 21, ela disse o seguinte: disse Marta ao Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Ou, se o Senhor tivesse aqui no passado, antes, não teria morrido o meu irmão. E lá no versículo de número 23, declarou Jesus, o teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Eu sei que o Senhor lá no futuro fará, mas não é o futuro, é o agora. É para esse momento que nós esperamos, porque o Senhor, quando se apresentou a Moisés, ele não se apresentou como o eu era. Ele não se apresentou como eu serei, mas ele se apresentou como eu sou. O nosso Senhor é o eu sou. Ele disse, eu sou a ressurreição. No versículo de número 25, que inclusive no Evangelho de João, ele se revela dessa forma. Ele não se revela como eu era, ele não se revela como eu serei, mas ele se revela como eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. É assim que ele se revela a nós,
como o eu sou. A minha oração é para que o Senhor venha, é para que o Senhor faça, é para que o Senhor haja nesse momento, para que o Senhor opere. A minha oração é e precisa ser dessa forma. Para que o Senhor faça, eu devo crer que Ele vai agir agora. Mas lembre que o meu momento não é o momento de Deus. O Senhor pode agir no agora? Pode. Mas o momento que Ele agir, esse é o momento certo. O Senhor também se revela e se identifica nesse texto do Evangelho de João, no capítulo de número 11, como um Deus que se identifica com a nossa dor. O nosso Deus, irmãos, não é apenas o Deus que está nos céus e que nada liga para o que acontece com seus filhos. O nosso Deus, aquele que está no céu, é aquele que se identifica com a nossa dor, aquele que se identifica com o nosso momento e com o momento a qual nós vivemos. Esse Deus é aquele que se identifica com o momento a qual você vive. Esse Deus é o que se identifica com a dor a qual você tem buscado nas suas orações, porque esse Deus é o Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus que está conosco para todo e qualquer momento. É o Deus que se revela como o Emanuel, o Deus conosco. Esse Deus também é aquele Deus que chora as lágrimas, aquele Deus que vê a situação e que se importa com a situação. Lá no versículo 36, lá do Evangelho de João, no capítulo de número 11, diz o seguinte, no versículo 35, diz que Jesus chorou. E antes, diz que Jesus se comoveu. Jesus se importa, irmãos. Jesus vê, Jesus percebe a nossa situação. E percebendo Ele a nossa situação, Ele se comove, Ele se importa, porque esse Deus Emanuel está também conosco. E esse Jesus que se importa, que sente a nossa dor, que está junto conosco, é o Deus que não exclui a nossa participação, que em meio à situação a qual nós estamos vivendo, Ele espera uma participação nossa. E qual participação foi essa? Eu quero que você pule comigo lá no versículo de número 39 do Evangelho de João. 11, que diz assim: Então ordenou Jesus, tirai a pedra. E disse Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. O Senhor reúne aquele povo, e o Senhor que ainda vai operar o milagre da ressurreição naquele momento, Ele diz para aquele povo que está ali, tire a pedra. E a irmã diz, já cheira mal. O corpo já é de 4 dias. Já cheira mal. Há situações, irmãos, em nossas vidas que nós precisamos tirar algumas pedras. Abrir o nosso coração. Para que Deus mexa em lugares no nosso coração onde a situação está boa. Talvez já cheire mal. Problemas que passamos, dificuldades de perdoar, pecados em oculto. E o Senhor fala, tire essa pedra, porque eu quero agir nessa situação. Abra a porta do seu coração nessa situação, porque aí é que eu quero transformar. É aí a situação a que eu quero mudar. Às vezes nós oramos ao Senhor para que Ele haja em muitas áreas em nossas vidas. Mas há lá, no mais profundo do nosso coração, situações a qual nós não queremos abrir ela nem com o Senhor. Mas saiba, abra o seu coração para o Senhor. Busque a Ele para que Ele transforme o todo do seu coração. Para que Ele mude o todo do seu coração. Para que naquelas áreas da sua vida onde mais dói é
naquele lugar onde o Senhor toque e naquele lugar o Senhor também transforme. E no versículo 40 do Evangelho de João 11, diz assim, quando Marta disse que já cheirava mal porque já era de 4 dias, Jesus respondeu: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão. Lembra, irmãos, o Senhor ia usar aquela situação, o Senhor tinha um milagre público. Diante de toda uma multidão, ele agradece a Deus e fala: obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre me ouve. Ele disse: eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu digo isso por causa dessa multidão que está aqui. E ele diz ainda, dessa multidão presente, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, ele clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou: desatai-o e deixe-o ir. Aqui, irmãos, o Senhor ora e clama ao Deus Pai e diz: eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu digo para essa multidão, para que ela creia que o Senhor me enviou. Por que o Senhor espera até o 4º dia? Os judeus, eles tinham uma crença na época que até o 3º dia a alma ainda não tinha deixado o corpo. Para isso, algum judeu piedoso, algum rabino piedoso, algum mestre piedoso podia orar por aquele morto e até o 3º dia aquele morto ressuscitar. Mas passou do 3º dia, não tinha mais jeito. Essa era a crença que eles tinham naquela época, aquela crença judaica. Mas o Senhor espera até o 4º dia para falar: isso aqui não foi um acaso. Isso aqui não é um milagre que qualquer um faz. Isso aqui não é qualquer pessoa que opera. Mas o Senhor ora e diz ao Senhor para que esse povo creia que tu me enviaste. Para que esse povo creia que eu fui enviado pelo Senhor a essa terra com o próprio Deus para morrer na cruz do Calvário. E o propósito do milagre, como nós lemos lá no versículo de número 4, ele diz que esse milagre é para a glória de Deus. Não é para a morte, sim para a glória de Deus. A fim de que o Filho do Homem, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Esse milagre, irmão, era para a glória do próprio Senhor Jesus. Para que o Senhor Jesus fosse glorificado por aquele povo e também por aquela multidão. Os milagres a qual o Senhor opera em nossas vidas não é apenas para solucionar os nossos problemas. O Senhor não é o disque solução, não é aquele que está lá para solucionar os nossos problemas apenas, mas Ele fará os milagres na minha vida, na sua vida, para que Ele mesmo seja glorificado, para que você possa dizer: isso aconteceu na minha vida, mas foi para a glória de Deus. Eu vivi dias difíceis, mas o Senhor mudou a minha situação e toda a glória seja dada a Ele. O Senhor restaurou a minha vida. O Senhor trouxe os meus filhos para próximo do Senhor. O Senhor restaurou a minha família e o meu casamento e fez tudo isso para a glória dEle mesmo. Ele operou o milagre. Ele fez. Não foi porque eu tive uma boa conversa com os meus filhos ou o meu cônjuge. Não foi porque eu comecei a agir diferente.
mas foi porque o Senhor colocou a sua poderosa mão e trouxe um milagre nessa situação. O Senhor faz esses milagres, o Senhor permite que essas situações aconteçam para que possamos ter um despertamento da nossa fé. Ele diz para que esse povo creia, para que esse povo veja que tu me enviaste. São dias como esse a qual nós estamos vivendo, que a nossa fé precisa ser desperta. São dias como esse que nós precisamos buscar ainda mais o Senhor. São nos dias difíceis a qual você passa onde quer que você esteja. São nesses dias que você despertará a sua fé. Por isso, irmão, você que está aí na sua casa, não deixe de crer no Senhor. Não deixe de crer no poder do Senhor e naquilo que Ele pode fazer, porque toda e qualquer situação Ele pode mudar. Toda e qualquer situação Ele pode transformar, e seja ela qual for. A situação específica que nós lemos hoje foi a ressurreição de um morto. O que é o Senhor restaurar a sua própria vida, a sua fé, a chama no seu coração? O que é isso para o Senhor? O que é para o Senhor restaurar o seu casamento? O que é para o Senhor transformar a vida dos seus filhos, dos seus pais? O que é o Senhor mudar a sua vida financeira? O que é para o Senhor abrir uma porta de emprego para você? Nada. O nosso Deus tudo pode. Encha o seu coração de fé, de confiança, enquanto você ora. Assim como o Senhor Jesus orou ao Pai. Eu sei que sempre me ouves. Quando você se ajoelha na sua cama, diante do Senhor e ora a Ele, tenha uma certeza no seu coração. Eu oro, eu peço, porque eu sei que o Senhor me ouve. Eu oro, eu sei que eu não estou lançando palavras ao vento. Eu sei que eu não falo só. Eu sei que o Senhor me ouve. Ore, crendo no nosso Deus, crendo nesse Senhor que tudo podes. E nesse momento eu quero orar por você, meu irmão. Eu quero convidar você que está aí na sua casa, precisando de um milagre, precisando de uma intervenção divina, precisando de um operar do Senhor. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você ore comigo. Nesse momento, irmão, coloque a mão no seu coração e ore comigo em nome de Jesus. Senhor, eu oro por essas pessoas que hoje estão nos acompanhando. Oro pelos irmãos da nossa igreja. Esses, ó Pai, que precisam de uma intervenção divina, assim como todos nós temos precisado, num geral, no meio dessa pandemia, mas não no geral, mas às vezes no particular. Pessoas que hoje estão necessitadas de um milagre, Pai. Pessoas que estão precisando que o Senhor vá, opere, que o Senhor vá com a tua mão sobre essa casa, sobre essa família, sobre essa enfermidade, que o Senhor, Pai, vá até essa casa, que o Senhor se revele a essas pessoas, a esses irmãos, não como eu era, não se revela como eu serei, mas que o Senhor se revele a cada um desses como eu sou, o Senhor que ainda opera hoje, o Senhor que ainda opera nos nossos dias, o Senhor que faz milagres e muda situações diante dos nossos olhos. Eu oro, Pai, opere sobre a vida dessas pessoas, transforme a situação delas, para que elas possam, Senhor, glorificar o Seu nome a outros, dizendo: o Senhor é quem fez, o Senhor é quem operou, e que o Seu nome, Pai, seja glorificado na vida dessas pessoas. Que o Senhor seja glorificado no milagre que o Senhor operará na vida de cada uma dessas, Pai. Eu oro e nós oramos. Oramos porque cremos. Oramos na certeza de que o Senhor nos ouve. E é nessa confiança que nós enchemos o nosso coração nessa noite.
em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, meu irmão, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito seja sobre a sua vida hoje e sempre. E no final dessa live vai ter um vídeo. Eu quero que você acompanhe ele também até o final. Fique na paz, meu irmão. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.